Olá, irmãos, boa noite. Eu gostaria de saudá-los e gostaria de dizer para vocês que é uma imensa alegria da minha parte, da parte de estar com vocês nessa noite, estar podendo falar com vocês novamente, depois de um momento distante, apesar de que essa distância não é real, pois nós estamos, aqueles que estão em Cristo, em Espírito, estamos todos ligados, todos juntos ao mesmo tempo. É a igreja invisível do nosso Senhor Jesus Cristo, presente nas nossas vidas a todo momento. Eu gostaria de saudá-los e convidá-los para esse culto de louvor e adoração. Gostaria de convidá-los também a participar. Muitas vezes nós falamos em assistir, mas é um termo errado, e eu gosto de insistir nisso. Nós devemos participar desse culto de louvor e adoração. Como participar? Abrindo suas Bíblias, lendo, acompanhando os textos que foram apresentados, meditando nas palavras que foram ditas, que foram lidas, participando do louvor, cantando, louvando o nosso Deus em espírito e em verdade, assistindo totalmente à pregação da palavra, mantendo as suas Bíblias abertas no momento da pregação da palavra, para que vocês possam estar consultando a palavra do Senhor a todo tempo. E por fim, que vocês possam estar colocando diante do Senhor os seus corações, as suas vidas, que esse é um momento importantíssimo para a nossa vida. É um momento de alimento espiritual, é um momento importante para que nós possamos ter força em todos os momentos da nossa vida. Vamos dar início então ao nosso culto de hoje com a leitura dos Salmos de número 43. Leitura do livro de Salmos, número 43, de versículos 1 a 5. Salmos de número 43, versículos de 1 a 5. Gostaria que lêssemos juntos, por favor. Faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa. Contra a nação contenciosa, livra-me do homem fraudulento e injusto. Pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Porque hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Envia a tua luz, a tua verdade, para que me guiem e me levem ao meu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu louvarei, ó Deus, Deus meu. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e meu Deus. Texto maravilhoso, onde nós podemos gravar na nossa mente a seguinte pergunta: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus. Vivemos um momento difícil, meus irmãos, mas um momento que aqueles que sabemos que aqueles que estão em Cristo, aqueles que confiam no Senhor, certamente já têm a vitória nas mãos. Basta confiarmos no Senhor e permanecermos fiéis ao nosso Deus. Vamos adorá-lo nesse momento com uma oração, e eu peço que os irmãos acompanhem. Bendito Deus e Pai Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra, ó Deus eterno, Todo-Poderoso, nós te louvamos, ó Pai, e bendizemos o teu santo e bendito, eterno e poderoso nome, Senhor. Te louvamos pela beleza da tua santidade, ó Pai. Te louvamos pela beleza do teu realizar, Pai, do teu realizar em nós, Senhor. O Senhor estando conosco todos esses tempos, Pai, e nesse momento difícil que a humanidade vive, que os teus filhos vivem, Senhor, nós agradecemos a Ti, Pai, pela Tua presença em nossas vidas. Nós Te adoramos, Pai, Te adoramos porque o Senhor nunca deixou nos faltar a Tua presença em nós. Te agradecemos por Cristo Jesus,
Te agradecemos pelo Teu Santo Espírito, ó Deus, o Espírito que vive em nós e que nos fortalece, que nos alimenta, que nos faz continuar. Esperança infindável, ó Pai, esperança infindável, onde nós podemos confiar em todo tempo, em toda situação. Nós Te adoramos, Pai, nós Te adoramos e oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos, nesse momento, irmãos, fazer a leitura do livro de Salmos, capítulo 38. Nesse momento, nós vamos colocar o nosso coração diante do Senhor e vamos nos humilhar diante do Senhor, pedindo a Ele perdão pelos nossos pecados. Façamos juntos a leitura do Salmo de número 38, versículos de 1 a 3. Salmo número 38, versículo de 1 a 3. Não me repreendas, Senhor, na tua ira, nem me castigues no teu furor. Cravam-se em mim as tuas setas, e a tua mão recai sobre mim. Não há parte sã na minha carne, por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos, por causa do meu pecado. Sabemos que o pecado, a morte é o salário do pecado, meus irmãos. Sabemos que quando pecamos, nos afastamos do Senhor. E longe do Senhor, só há morte, sequidão e estio. Vamos nos colocar diante do Senhor. Eu peço que, onde quer que você esteja aí nesse momento, você abaixe sua cabeça, se coloque diante do Senhor. Vamos dar uma rápida olhada na nossa vida, ver como estamos, confessar diante do Senhor os nossos pecados, arrepender desses pecados e pedir ao Senhor perdão pelos pecados. Em seguida, eu já começo fazendo uma oração de agradecimento de pecados. Santíssimo Deus, Pai Todo-Poderoso, toda honra e toda glória a Ti, Senhor, somente a Ti, Pai. Na presença do Teu Santo Espírito, ó Deus, na unção do Teu Espírito, ó Pai, no amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos colocamos diante de Ti, Pai, humildemente, toda a Tua casa, Senhor, não só nossos irmãos da Igreja Calvário, mas também aqueles que se prostram diante de Ti, Senhor. Queremos nos humilhar, confessar os nossos pecados diante do Senhor, Pai. Arrependidos, Pai, pedir perdão, Pai, pelos nossos pecados. Ó Senhor, sabemos o quanto é difícil estar longe de Ti. Poremos jamais, Senhor, permita-nos afastar de Ti. Corrige-nos, Senhor, ainda que for preciso, com vara de correção dura, mas não nos permita sair da Tua presença, Senhor, jamais. Agradecemos, ó Pai, o Teu perdão. Sabemos que ele só acontece por intermédio de Cristo, ó Pai. Por isso agradecemos a Cristo Jesus, o Teu Santo, ó Pai, por esse perdão também. Agradecemos porque podemos nos confessar diante de Ti e podemos entrar na Tua presença para confessá-los, e sabemos confiadamente que o Senhor nos perdoa pelos nossos pecados, por amor de Cristo, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado pelo perdão. Em nome de Jesus que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Amém. Nesse momento, irmãos, eu quero convidar a todos para que acompanhem o grupo de louvor que vai estar dirigindo
esse nosso momento de louvor e adoração. E como eu disse, eu peço que vocês possam cantar juntos, meditar nas palavras que são cantadas. E no momento, coloquem os seus corações diante do Senhor. Coloque os seus corações diante do Senhor e faça o seu louvor em particular, onde quer que você esteja. Em nome do Senhor Jesus. Amém.
Boa noite, é um grande prazer estar aqui novamente para transmitir a você a palavra do Senhor. E eu espero que de fato você esteja bem, tenha desfrutado de uma semana abençoada pelo Senhor. Que de fato você tenha desfrutado da comunhão com o Senhor das nossas vidas. Eu gostaria que abríssemos a palavra de Deus lá na primeira epístola de Pedro. Primeira epístola de Pedro, capítulo de número 4, dos versículos 12 até o versículo de número 19. Eu farei essa leitura. Primeira epístola de Pedro, capítulo de número 4, dos versículos 12 até o versículo de número 19. Nos diz assim a palavra do Senhor: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória os alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus.
Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócio de outrem. Mas, se sofrer como um cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Oremos, irmãos. Deus dos céus, nós te louvamos, te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade que temos de ler a Tua Palavra. Pedimos que o Senhor fale conosco, de maneira que nos tempos, nos dias em que nós vivemos, sejamos alimentados por Tua Palavra. Guia-nos, Deus dos céus, faça isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Conta-se, irmãos, que durante 9 dias, no verão do ano de 64 da era cristã, um grande incêndio assolou a capital do Império Romano, de maneira devastadora, assustadora. As chamas se espalharam rapidamente pelas ruas estreitas da cidade de Roma e os muitos prédios de madeiras agrupados, normalmente lotados de pessoas, eram transformados em cinza, enquanto Nero, o autor dessa catástrofe, assistia a tudo isso com satisfação e logo depois haveria de culpar a comunidade cristã por aquela barbárie. Conta-nos a história que a sua estratégia deu certo, porque os crentes que ali residiam, que já eram alvo de constantes injustiça, ódio mortal, difamação, se tornaram ainda mais odiados. Após o incêndio de Roma, Nero aproveitou o sentimento anticristão que já era intenso e muitos crentes mesmo, foram amarrados em postes como tochas humanas, outros foram envoltos em peles de animais e colocados em arenas para leões famintos devorarem, enquanto outros tantos eram torturados nas formas mais cruéis. Irmãos, o apóstolo Pedro provavelmente escreveu essa carta pouco antes desse terrível acontecimento. O principal tema desta carta de Pedro, escrita à igreja, era como seus leitores deveriam responder ao sofrimento. Hoje, essa hostilidade tem acontecido também com aqueles que têm falado contra os pecados praticados em nossa sociedade. Essa hostilidade tem acontecido contra aqueles que defendem a palavra de Deus como uma verdade absoluta. Essa hostilidade contra a fé tem estado em ascensão, e o recado desta carta certamente também é para mim, é para você, é para a igreja do Senhor Jesus Cristo, nos dias em que nós vivemos. Para suportar essa hostilidade presente, bem como a hostilidade que pode acontecer no futuro, os crentes precisam dar ouvidos às instruções da palavra de Deus. Instruções que aos ouvidos de muitos parecem estranhas, mas não são. Principalmente, irmãos, se atentarmos à forma como muitos santos, homens de Deus, da forma como muitos homens de Deus viveram durante a sua vida. Irmão, nós temos aqui algumas orientações para suportar as provas de fogo, o sofrimento, que certamente em maior ou em menor grau haveremos de passar. Algumas instruções, alguns ensinos extremamente importantes também aos nossos dias. Atentemos àquilo que a palavra do Senhor nos ensina. Portanto, a primeira orientação
a que somos exortados pela palavra de Deus é que devemos esperar o sofrimento. Espere o sofrimento. Irmãos, o apóstolo Pedro, ele começa dizendo: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Certamente os crentes a quem Pedro escrevia essa carta, eles não esperavam ser odiados, perseguidos, eles não esperavam essas coisas. Provavelmente estivessem surpresos, incomodados e talvez esperassem que após a sua conversão a vida fosse completamente diferente. A vida fosse repleta de bênçãos, benefícios, proteção de Deus, entre tantas outras coisas. No entanto, irmãos, a espera, a expectativa dos crentes para o sofrimento está ligada às palavras do Senhor Jesus Cristo, quando ele disse: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Ou ainda na advertência do apóstolo João, quando ele disse: irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Para aqueles que realmente foram transformados pela graça de Deus, o conforto não pode ser, nós não podemos esperar o conforto diante do mundo, diante da sociedade na qual nós vivemos. O confronto, sim, com o pecado interno, com o pecado externo, é constante essa luta, é constante esse sofrimento, é constante. O confronto com os valores do mundo à sua volta, irmãos, sempre resultará em sofrimento, sempre. Sofrimento que faz parte da caminhada cristã. Por isso nós devemos lembrar as palavras de Jesus quando ele disse que ninguém constrói uma torre ou entra numa batalha sem calcular o custo. Em outras palavras, ele estava dizendo: olha, estejam conscientes daquilo que deve nos aguardar, porque em meio aos sofrimentos nós podemos ser tentados a duvidar do amor de Deus, a duvidar da soberania de Deus, da misericórdia de Deus, da bondade de Deus. Então Pedro nos diz: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. O sofrimento, irmãos, não é termômetro para medir o amor de Deus. Definitivamente não é. Não devemos ficar surpresos, pois a verdade, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo será sempre ofensivo para muitas pessoas e, como resultado, não espere ser bem tratado. Espere algum grau de sofrimento. É isso que a palavra do Senhor nos ensina. Embora, irmãos, fogo, a expressão fogo ardente aqui, retrate de maneira figurada uma experiência dolorosa, esse termo também é usado em referência a uma fornalha que tinha como propósito purificar o metal de suas impurezas. Pedro está dizendo que nesses momentos de perseguição, nesses momentos difíceis, nesses momentos de grande aflição, o Senhor também, irmãos, aperfeiçoa o seu povo. Os maus tratos que nos sobrevêm é um teste para comprovar a autenticidade da nossa fé, da nossa confissão. O sofrimento por causa da justiça não só refina, mas também revela quem nós somos de fato, a quem nós pertencemos de fato. Jesus, irmãos, ilustrou essa verdade na parábola do semeador, quando ele disse: outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Irmãos, muitos
são aqueles que se encantam com o Evangelho. Muitos são aqueles que gostam do Evangelho. Muitos são aqueles que têm, de certa forma, uma afinidade com o Evangelho. Mas não permitem que a palavra, que a semente da palavra de Deus penetre no solo duro dos seus corações. E quando as primeiras perseguições surgem, quando as primeiras dificuldades aparecem, logo revela que a sua resposta ao Evangelho nada mais é do que uma falsa profissão de fé. Logo revelam que a sua crença é uma tremenda mentira. Pedro nos diz, irmãos, que o calor provocado pelas adversidades faz parte da vida do crente, que as experiências amargas em prol do Evangelho não são acidentais, em hipótese alguma, mas que esses incidentes ocorrem por desígnio de Deus para revelar, para provar aqueles que são dele. De maneira que você, em nenhum momento podemos nos surpreender com o calor do qual todos nós somos submetidos. Espere o sofrimento, não estranhe o sofrimento. Espere o sofrimento em qualquer medida por causa da sua fé. Essa é a primeira verdade que a palavra do Senhor coloca diante de mim e diante de você. Se acostume com isso. Irmãos, a segunda exortação aqui parece ainda mais estranha. Parece ainda mais estranha do que a primeira. Pedro vai dizer: alegre-se com o sofrimento. Não apenas espere, mas alegre-se com o sofrimento. É isso que nos diz o texto. Alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. E ele vai vai além. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Por que, irmãos, devemos nos alegrar no sofrimento? Qual a razão de Pedro dizer o que está dizendo aqui? Irmãos, a razão dele é simples. Há uma estreita relação entre a recompensa dos céus e o sofrimento terreno. E essa relação ela é razoável, já que o sofrimento revela a nossa fidelidade ao Senhor. Exatamente assim. A palavra do Senhor, Paulo vai dizer que quanto mais próximos do Senhor nós desejamos estar, maiores são as adversidades. Jesus parece se referir à mesma coisa quando ele disse: bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem e quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indignos. Por causa do Filho do Homem, regozijai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu. Irmãos, tem sido extremamente difícil a uma geração egoísta como a nossa, a uma geração que tem buscado o prazer a qualquer custo como a nossa. Tem sido muito difícil esse confronto. A uma geração que tem buscado o conforto próprio, entender. Essa geração entendeu o que aqui a palavra do Senhor nos ensina. Irmãos, ela nos ensina a participarmos da comunhão dos sofrimentos do Senhor Jesus Cristo. Essa comunhão acontece quando sofremos por causa do seu nome, quando somos atingidos pelo ódio que o atingiu. Pedro vai dizer que nós devemos nos alegrar e não ficarmos entristecidos por isso. Aqueles que compartilharam os seus sofrimentos também compartilharão da sua glória eterna. O nome de Cristo é a causa de tanto ódio, de tanto sofrimento,
que tantos e tantos crentes vêm sofrendo ao redor do mundo. Não exatamente o nome Cristo, mas sim o que Ele é, o que Ele disse, o que Ele fez, que provoca tanta hostilidade. Todo ódio no mundo contra os crentes não diminui o quanto eles são bem-aventurados pelo Senhor. Na verdade, vivendo nesse contexto de tribulação, eles são muito mais abençoados, porque o Espírito Santo, o Espírito da glória e de Deus repousa sobre eles de maneira especial, sustentando, confortando, consolando, fazendo com que eles de fato testifiquem dessas verdades com o poder do alto. Foi esse poder, irmãos, que o Sinédrio viu enquanto Estevão defendia a sua fé, de maneira que o seu rosto era visto como o rosto de um anjo. Mesmo diante da morte, Estevão se mantinha sereno. Mesmo diante da morte, Estevão se mantinha tranquilo, alegre, expressões daqueles que de fato são dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Irmãos, nos dias em que nós vivemos, atentemos a essas verdades. O Espírito Santo, o Consolador, o elevou acima de qualquer sofrimento, de maneira que, enquanto ele era apedrejado, ele fitou os olhos, nos diz lá em Atos capítulo 7, versículo 55, que ele fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus, o Filho de Deus que o esperava. Irmãos, não espere ser bem tratado por causa da sua fé. Não espere ser bem tratado por causa dessa palavra, por causa daquilo que você defende. Espere certa dose de sofrimento. E mais que isso, alegre-se com o sofrimento, alegre-se no sofrimento. Mas também, irmãos, somos orientados pela palavra do Senhor, em terceiro lugar, a avaliar o sofrimento. O texto aí nos diz: não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócio de outro, mas se sofrer como um cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus. Irmãos, somos exortados também a avaliar o sofrimento, porque evidentemente nem todo sofrimento que o crente passa é por causa da sua fé, bem como nem todo sofrimento honra o Espírito Santo. Um crente encrenqueiro com seus vizinhos, um crente azedo nos seus relacionamentos com seus colegas de trabalho, um crente que ao invés de semear a palavra de paz, semeia a discórdia, a intriga, o ódio. Um crente que é mal visto por causa de fofocas, por causa de intrigas, que parece sempre semear o mal. Esses evidentemente não glorificam a Deus. E não pode esperar que a graça e o conforto do Espírito Santo esteja sobre ele, de maneira alguma. Mas se o seu sofrimento vem por causa da verdade que você confessa, vem por causa da sua fé, vem por causa do seu amor ao Senhor Jesus Cristo, esse crente não deve se envergonhar. Glorificar a Deus, sim, nesse contexto significa louvá-lo pelo privilégio e honra de sofrer por causa do seu nome, de sofrer por tudo que ele fez, por tudo aquilo que ele está fazendo, por tudo ainda aquilo que ele irá fazer na vida dos seus santos. Esse sofrimento, irmãos, não apenas produz alegria e recompensas celestiais, mas também purifica a igreja. Ele é extremamente importante na minha vida, ele é extremamente importante na sua vida.
Versículo 17, o texto nos diz: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Atente a isso, irmãos. É infinitamente melhor suportar o sofrimento pela palavra com alegria, e ao mesmo tempo que somos purificados para a glória eterna dos céus. É muito melhor isso do que mais tarde suportar o tormento eterno, o sofrimento eterno, como aqueles que não conhecem a Deus. Era exatamente a esse respeito que Paulo falava quando, em resposta ao seu sofrimento, após ser apedrejado na cidade de Listra, o texto lá nos diz que ele fortalecia a alma dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Percebe, irmãos, como o Senhor usa o sofrimento para o nosso bem? Não pense que isso é diferente. Tudo isso que a palavra do Senhor nos ensina aqui é diferente daquilo que estamos vivendo nos nossos dias. O Senhor tem usado, certamente, todas as circunstâncias, todas as notícias, tudo aquilo que envolve a nossa sociedade nesses tempos de pandemia, o Senhor tem usado para aperfeiçoar a nossa fé, para fortalecer o nosso coração. Mas muitos se perguntam: por que um crente estaria disposto a perder tão desejada promoção, simplesmente porque é honesto, simplesmente porque é íntegro no seu trabalho? Por que o crente estaria disposto a fazer isso? Irmãos, se a vida presente é tudo que há, se o aqui e agora é tudo que podemos esperar, alguém poderia dizer que de fato nós somos loucos, nós somos tolos. Por quê? Por que tantos outros crentes suportam serem ridicularizados, maltratados e até mortos por causa de sua fé? Por que obedecer fielmente à palavra de Deus? Por que ofertar ao Senhor com alegria, sendo que eu poderia gastar os meus recursos em outras coisas? Por que voltar à outra face? Por que estudar a palavra de Deus? Por que orar sem cessar? Por que ser leal ao que é correto? Aquilo que a palavra do Senhor nos ensina? Por que procurar misericórdia? Por que procurar justiça? Por que, irmãos, fazer sacrifícios pessoais? Por que tudo isso? Por que perseverar? Por que adorar? Por que buscar a presença do Senhor, se prostrar diante desse Deus, derramar diante desse Deus o nosso coração em adoração? Por quê? A verdade, irmãos, é que tudo o que Deus faz e tudo o que Deus nos convida a fazer só faz sentido a partir de uma perspectiva da eternidade. Sem dúvida alguma. Vivemos como vivemos porque cremos, porque esperamos a eternidade. Esperamos o dia em que seremos redimidos por esse Deus. Nós aguardamos o dia em que viveremos com esse Deus por toda a eternidade. Espere algum grau de sofrimento por causa da verdade. Espere. Alegre-se no sofrimento. Avalie o sofrimento. Mas acima de tudo, irmãos, Pedro também nos diz: confie em Deus em meio aos sofrimentos. Descanse no Senhor em meio aos sofrimentos. O texto que lemos conclui dizendo: por isso também
os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendam a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Em meio às perseguições, em meio aos sofrimentos por causa da sua fé, os crentes aqui na situação em que eles se encontravam, eles são encorajados a lembrarem que suas vidas pertencem ao fiel Criador e devem descansar em seus cuidados, devem descansar em seus propósitos, porque quem poderia cuidar desses crentes? Quem poderia consolar esses crentes? Quem poderia confortar esses crentes? Senão aquele que é fiel e justo em recompensá-los? Irmãos, somos exortados às mesmas verdades, a descansar no mesmo Deus, a andar, a confiar, a entregar a nossa vida a esse mesmo Deus, de maneira que Ele de fato nos guie. Irmãos, gostaria de lembrá-los que evidentemente não é fácil caminhar dessa forma. Não é fácil depositar no Senhor a nossa confiança quando nós somos chacoalhados pelo sofrimento, quando nós somos chacoalhados por inúmeras situações. O mais comum em momentos assim é duvidar do cuidado de Deus, de julgar o amor de Deus. Devemos, irmãos, a todo custo fazer como Davi fez, que vivendo sobre momentos difíceis, momentos de angústia, ele, confiante no Senhor, na fidelidade do seu Criador, ele pôde dizer: em ti, Senhor, me refugio. Não seja eu jamais envergonhado, livra-me por tua justiça. Inclina-me os ouvidos, livra-me depressa. Ser o meu castelo forte, cidadela fortíssima que me salva. Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade. É fato, irmãos, que o Senhor não prometeu nos salvar como Ele salvou a Daniel ou seus três amigos da fornalha de fogo, mas Ele prometeu salvar a nossa alma e estar conosco todos os dias até a consumação de todas as coisas. Ele não prometeu nos livrar de todo sofrimento, é verdade, Ele não prometeu, mas Ele prometeu em meio às angústias, Ele prometeu nos consolar, Ele prometeu nos dar poder, Ele prometeu nos confortar, Ele prometeu que nos sustentaria. Ele prometeu que tiraria do nosso rosto toda lágrima e nos faria assentar com Ele na sua glória eterna. Certamente, irmãos, não havia maior consolo, não havia maior conforto para os crentes que estavam vivendo nesse contexto aqui do que ouvir essas verdades. Parece paradoxal, mas essa é a esperança da glória eterna. Essa esperança nos consola, essa esperança nos conforta, essa esperança enche o nosso coração de alegria, porque essa esperança está alicerçada no grande eu sou, naquele que é fiel e se faz presente na vida dos seus servos fiéis, naquele que prometeu em meio às turbulências carregar-nos no colo. Irmãos, em meio a tudo isso, que possamos descansar nesse Deus, possamos ser confortados por esse Deus, possamos compreender que esse Deus governa todas as coisas, que esse Deus não é pego de surpresa, que esse Deus não trata os seus filhos como trata aqueles que Ele não conhece. Esse Deus é o Deus que fez distinção do Gênesis ao Apocalipse. Ele faz distinção entre aqueles que o amam e aqueles que não o amam. Irmãos, que sejamos abençoados por este Deus, que jamais, irmãos, nos esqueçamos dessas verdades,
até o dia glorioso em que estaremos com o Senhor de toda a glória e experimentamos e haveremos de experimentar de suas bênçãos eternas. Que o Senhor de fato nos abençoe grandemente e que o nosso coração, que o seu coração, que o meu coração possa descansar nessas verdades, que Ele é o Deus vivo, Ele é o Deus que nos salvou e continua nos salvando. A Ele toda honra, toda glória, todo poder pelos séculos dos séculos. Amém. Oremos, irmãos. Deus dos céus, nós te louvamos, nós te exaltamos, porque o Senhor, através da tua palavra, tem nos ensinado, o Senhor tem nos confortado, o Senhor tem, ó Pai, trazido às nossas lembranças a esperança da glória eterna, daquele dia em que haveremos de estar com o Senhor por toda a eternidade. O Senhor tem nos confortado de maneira que, até que aquele dia não venha, não chegue, possamos estar com os nossos olhos fitos nos céus, sabendo que o Senhor é esse Deus que cuida, esse Deus que guarda, esse Deus que protege, esse Deus que tem guardado o teu povo. Te louvo, Deus, te louvo por tudo aquilo que o Senhor tem feito no meio do teu povo, na vida da tua igreja. Que o Senhor seja de fato adorado no nosso meio. Amém. E que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o eterno e poderoso Pai, que a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo esteja com esta igreja, com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Que o Senhor o abençoe grandemente. Que você tenha uma semana, que nessa semana você possa descansar, que você de fato creia nessas verdades, de maneira que você a todo instante, todos os dias, bendiga a esse Deus maravilhoso. Amém.